Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. Isso mesmo, acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividades para você, trabalhador e trabalhadora. Participe! O tema do nosso programa de hoje é sobre reforma política. Para tratar desse assunto, nós convidamos o nosso colega Jefferson Mariano, doutor em desenvolvimento econômico. Jefferson, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite para discutir um tema tão importante. Agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui e destacar o papel importante do sindicato em esclarecer a população a respeito de um tema tão complexo, né, e que se coloca de uma forma tão importante hoje para a sociedade. Eu começo perguntando ao Jefferson, e direto ao assunto, como está à tona, nós estamos acompanhando aí diversas manifestações em todo o Brasil. Eu pergunto a você, Jefferson, você é a favor ou contra essas manifestações, claro, em ordem, né, sem bagunça, da população? Ah, não, sem dúvida, que foi muito importante o fato da população brasileira se manifestar, né? Então essas manifestações são muito favoráveis a essas manifestações, inclusive em função dessas manifestações algumas mudanças já estão ocorrendo na sociedade brasileira, é muito importante. É claro que, como você bem destacou, né, de uma forma organizada, a questão da violência, a violência a gente tem que sempre coibir, né, todo e qualquer tipo de violência, mas é bastante positiva essa forma da população se manifestar, se colocar, e a gente começa a perceber que as coisas estão mudando em função disso, né? Como diz a voz do povo e a voz de Deus, né? É verdade. E o povo tem força, unidos eles têm força, né? Agora, as manifestações populares, Jefferson, que aconteceram recentemente no Brasil, desde o dia 6 de junho, né, para ser mais exato, colocaram a reforma política de volta ao centro dos debates. Reforma política, por si só, é capaz de resolver os problemas da corrupção, que é um dos motivos dos protestos de rua? Não, o problema é mais sério, é mais complexo. A reforma política por si só, ela não vai dar conta dessa grande quantidade de problemas, essa grande quantidade de demandas que estão sendo colocadas atualmente pela sociedade. Então, tem uma série de pontos, por exemplo, a questão da corrupção é algo que já poderia ter sido, com os instrumentos existentes, já poderiam estar sendo combatidas, né? Então, não é a questão... Agora, é claro, né, em função das crises, em função do próprio descrédito da população em relação às instituições políticas, automaticamente o governo ou os políticos, de uma certa forma, tentam antecipar e tentam colocar na agenda a reforma política. Ô Jefferson, você citou na sua explanação a questão que o povo não aguenta mais, né? O povo já está cansado de ser enganado. Você falou que tem mecanismos que já poderiam ser usados para inibir essa corrupção, mas não é o que acontece. Não é o que a gente vê no dia a dia, né, Jefferson? Talvez essa manifestação veio com essa indignação da população. Já que não estava sendo mudado, vamos ver se através de um ato público da sociedade pode ser que mude alguma coisa. É verdade, porque inclusive nessas últimas manifestações nas quais a população até rechaçou a presença de partidos políticos, foi justamente em função disso, né, que praticamente de A a Z, né, todos os partidos políticos, de uma certa forma, foram colocados em descrédito, né? As pessoas desconfiaram, e não só os partidos políticos, como os próprios governos. A gente pode perceber, por exemplo, que as críticas ou a indignação da população foi na direção de prefeito, de governador de estado, de presidente e de congresso, né? Então, ou seja, todo o espectro político, né? A população colocou todos os políticos, na verdade, encostou-os na parede, né? Então essa manifestação ela acaba tendo esse caráter, né? Muito se discutiu a questão da imparcialidade dessas manifestações com cunho muito político por trás. Você então não vê dessa forma que você citou A de A a Z, todos estavam envolvidos. Todos. Agora o que acontece, aí você tocou uma questão muito importante, que é o seguinte, que aí até tem a ver até com o papel do sindicato, né? Então o que acontece? Toda e qualquer manifestação,
ela acaba tendo por trás uma questão política. Então não existe nem a neutralidade e apartidarismo nas manifestações. É claro que quando você começa a pegar essas manifestações, tem grupos políticos envolvidos, né? Então o que acontece? Não tem a partidarização, mas todas as pessoas envolvidas são simpatizantes de partidos políticos. Tem grupos anarquistas, então tem uma série de movimentos. E isso acaba até sendo complicado, porque quando a gente tem movimentos políticos nos quais você não tem direção clara, existe a possibilidade de ter conflitos, violências, porque o que acontece? As pessoas acabam não se comprometendo. Então, quando você tem uma postura de liderança, o que acontece? Se acontecer qualquer coisa negativa, você tem como debitar àquela direção. Então, aquela direção acaba conseguindo organizar. Então, esse acaba sendo o problema. Mas toda essa movimentação, na verdade, tem por trás organizações políticas. E aí, cada uma vai apontando para uma direção distinta. O problema é que as demandas são tantas que fica complicado até o poder público sentar para discutir. E, por outro lado, as demandas são muitas que também, por outro lado, muitas vezes a população não sabe se vai enviar a fatura para o Congresso, para o governador de estado, para o prefeito ou para o presidente. Então, a gente fica numa situação de... o que a gente está observando hoje, né? Um êxtase, né? A gente fica olhando e fica um pouco uma perplexidade em relação ao que se fazer, né? Que tipo de postura adotar diante de tamanha vastidão de manifestações, né? Agora, a reforma foi prometida pela presidente Dilma Rousseff, que encaminhou ao Congresso a proposta de consultar a população sobre o tema. Aí que se vem a ideia que representa a convocação de um plebiscito sobre a reforma política. O que você vê dessa forma? Então, a presidente Dilma, ela encaminhou a proposta até para se posicionar, para rapidamente se posicionar em função de uma demanda. Agora, é uma prerrogativa do Congresso. O Congresso, na verdade, é que vai ter que organizar, preparar a matéria para colocar em condições de que esse plebiscito possa acontecer. O problema é a questão do tempo, né? Existe um tempo muito curto para que esse plebiscito seja organizado e a população possa se posicionar. A segunda questão é que existem temas que estão sendo colocados no plebiscito que o Congresso pode rapidamente tomar a decisão sem necessariamente precisar organizar o plebiscito. Vamos pegar um ponto, a questão da criminalização da corrupção. É algo que eles já está sendo encaminhado. Uma outra questão, o próprio voto secreto. O voto secreto no Congresso, né? É a outra questão também que eles também já estão organizando, quer dizer, não precisa passar necessariamente pelo plebiscito. Então, o que acontece? Sobram alguns temas que estão sendo colocados. Agora, o tempo, na verdade, o tempo acaba sendo muito curto para que esse plebiscito passe a acontecer. Reforma política é o tema do nosso programa de hoje. Estou recebendo Jefferson Mariano, doutor em desenvolvimento econômico, tratando esse tema tão importante que você pode participar através do nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, que é o nosso telespectador fiel, você pode participar através do nosso canal eletrônico visãoemdebate@ig.com.br. Você manda suas perguntas e sugestões ao nosso entrevistado de hoje, Jefferson Mariano, doutor em desenvolvimento econômico, tratando o tema reforma política. Jefferson, antes de nós prosseguirmos com o tema reforma política, a diferença em plebiscito e referendo, você poderia explicar aos nossos telespectadores? Sem dúvida, isso é muito importante, está sendo colocado, né? Qual que é a diferença? O referendo foi algo que, inclusive, há pouco tempo nós fomos convidados a participar. Então, foi colocado no Brasil para a população se posicionar em relação ao porte de arma. Então, existe uma questão já pronta, definida, né? E aí a população vai se posicionar se é favorável ou não, por exemplo, no caso específico, ao porte de arma. O plebiscito já é um pouco mais complexo, então existem alguns temas que se colocam, né? Então, por exemplo, a gente teve, em 93 no Brasil, teve plebiscito sobre parlamentarismo ou presidencialismo, a população foi e escolheu regime político e sistema de governo.
Aí depois que a população escolhe, essa matéria volta ao Congresso e o Congresso vai elaborar e vai sistematizar para que isso possa acontecer. Então, no caso específico que está sendo discutido hoje, né, uma possibilidade de ter um plebiscito em torno do sistema de voto distrital misto ou sistema de lista. A população escolhe um ou outro sistema e essa matéria volta para o Congresso organizar, sistematizar essa questão. Então, muitas vezes, não necessariamente tal qual a população votou, vai ser obedecida. Então, pode ter algum tipo de alteração. Por quê não é obedecida? Não, porque até a questão de você formalizar, para você fazer com que aquela ideia geral se transforme numa matéria, se transforme na legislação. Por exemplo, nós vamos votar, a população opta pelo sistema de voto distrital. Aí eu tenho que descrever como é que vai ser estabelecida essa forma de voto distrital, preciso deixar claro se vai ser só em âmbito federal, se vai ser no âmbito das localidades, precisa ser definido como é que vai ser recortado, como é que vão ser definidos os distritos. Então, a fazer com que essa legislação, essa ideia geral se transforme numa lei, no processo pode ter algum tipo de alteração. Agora, Jefferson, você como doutor em desenvolvimento econômico, também técnico do IBGE, segundo a fala do ministro Marco Aurélio Mello, ele fala que o plebiscito, muitas das questões que serão discutidas são técnicas. Como viabilizar essa questão para que a população possa votar com tranquilidade? O atual sistema brasileiro já é complexo, né? O sistema no qual você tem o quociente eleitoral é complicado. A população muitas vezes vota no candidato e esquece de pensar que se esse candidato tiver um número muito expressivo de votos, ele vai trazer junto mais outros candidatos. Então, o que acontece? A questão política. A população primeiro tem que pensar que precisa votar em partidos políticos, né? Apesar de alguns acharem que não é importante essa instituição, o partido político. E aí, o que acontece? Nós estamos colocando uma possibilidade de ter voto distrital ou sistema de listas. Então, é bastante complexo. Você tem que esclarecer a população a diferença entre cada um dos sistemas. Por exemplo, né, em países no qual você tem um voto distrital, muitas vezes tem a possibilidade de um determinado partido político perder, ter um número de votos expressivos, mas não ter nenhum candidato, porque perdeu em vários distritos. Certo. Então a população às vezes acaba tendo essa dificuldade. Você acha mais justo dessa? Não, eu acho complicado. Eu acho que o voto distrital, tanto o voto distrital como o voto distrital misto, você tem alguns aspectos que são favoráveis, mas tem outros complicados, que é esse, por exemplo, no caso dos Estados Unidos... Isso que eu ia falar, os Estados Unidos é um exemplo que... É um exemplo... Deu certo? Não, nos Estados Unidos, na eleição do Bush, por exemplo, os republicanos foram minoria, tiveram menos votos, no entanto, elegeram um presidente. Então, quer dizer, você tem que estar num nível de maturidade muito grande da democracia para que isso possa ser aceito, né? Como é que a população vai aceitar que você tem uma maioria, no entanto, você tem menos cadeiras? Então, essa questão acaba sendo complicada. E nós temos outros problemas no sistema federativo brasileiro que é mais complicado. Então, por exemplo, a gente tem o Senado e o Congresso. O Senado e a Câmara dos Deputados. Nós não temos... Quando eu falo a população, eu me incluo. Na verdade, mesmo as pessoas que têm formação na área, são estudiosos, têm dificuldade de saber qual é o papel do Senado no Brasil e qual é o papel da Câmara dos Deputados, né? Então, o Senado tem a representação dos estados. Então, e a Câmara dos Deputados, o que acontece? A gente não tem o princípio de um homem e um voto. Então, explicando, a gente pega... São Paulo tem um determinado número de deputados e o Acre tem um outro número de deputados. Se fosse valer um voto, um homem, São Paulo deveria ter 126 deputados e o Acre 1. Então, o que acontece? Não é proporcional. Então, além dessa reforma, uma outra questão que nós precisaríamos ter é uma reforma no sistema federativo do Brasil, que é tão complicado quanto essa questão. Então, quer dizer, nós temos um conjunto grande de questões de caráter técnico que tinha que ser discutido primeiro pelo Congresso, né, para depois essa questão ser amadurecida na sociedade e aí passar a ser disseminada, e aí assim, a população passar a se posicionar. Então, realmente, o ministro está certo nesse sentido, a questão é bastante complexa, né? Agora, quais outros assuntos podem fazer parte de uma reforma política, na sua opinião? Tem questões importantíssimas que novamente, talvez nem precisaria passar pelo plebiscito. Nós já falamos da questão da criminalização da corrupção. Mas tem uma questão seríssima, que é a questão do fim do foro privilegiado, né, e uma questão da imunidade parlamentar, que são itens que foram inseridos dentro de uma circunstância específica do Brasil. O Brasil passou por uma ditadura militar, os congressistas foram perseguidos,
o Congresso foi fechado, mas isso tudo é passado. Agora a gente já vive numa democracia já há bastante tempo. E os congressistas se valem dessas prerrogativas para cometer uma série de delitos. Então, isso é algo que deveria acabar no Brasil, né? Quer dizer, as pessoas tinham que passar pelas instâncias, quer dizer, todos deveriam ser iguais perante a lei, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, essa questão deveria ser colocada, acho que uma das questões mais urgentes hoje é essa questão do foro privilegiado e a imunidade parlamentar. Vamos torcer para que nós ainda podemos ver o Brasil desta forma. Nós estamos recebendo em nossos estúdios Jefferson Mariano, doutor em desenvolvimento econômico, tratando o tema reforma política. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com esse tema. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Você que ligou a TV agora, você está acompanhando um tema tão importante hoje, reforma política. Meu convidado é o Jefferson Mariano, doutor em desenvolvimento econômico. Na proposta encaminhada ao Congresso, Jefferson, a presidente Dilma Rousseff também sugeriu 5 temas para o plebiscito. São eles: financiamento de campanha, tipo de voto, suplência do senador, coligações partidárias e fim do voto secreto no Congresso. Você citou fórum privilegiado e imunidade parlamentar. Como você avalia esses 5 temas? Não, acho que são temas que são temas bastante importantes, que devem ser colocados na agenda de qualquer reforma política, né? Mas é como a gente havia discutido, muitos desses temas talvez nem haja necessidade de plebiscito. Por exemplo, vamos pegar a questão específica do voto secreto. Isso. É algo que você nem precisa colocar num plebiscito. Isso 99% da população é favorável, né? Você vai gastar recursos, na verdade... Uma redundância aí. Numa redundância, porque a sociedade, todos, né, quando votam no determinado candidato, querem que exista clareza com relação à posição no qual o deputado ele votou, né? Mas não tem que ter uma pesquisa concreta para que possa... Não, você até pode, mas assim, você tem uma questão que é a seguinte, né? Lógico. Que está jogando para a torcida, na verdade, e uma outra questão de custos mesmo, né? Tá. Quer dizer, essas questões elas podem ser antecipadas. Na verdade, a presidente tentou encaminhar um conjunto de questões até para tentar se antecipar, né? Para tentar dar uma resposta à população. Então, olha, preciso encaminhar algumas questões porque a população está posicionada, está incomodada, e tem que encaminhar algumas questões para que o Congresso se posicione. Então ela colocou as questões, é óbvio, são questões importantes, as questões que mais afligem a população. Mas assim, talvez não precisaria de um plebiscito. Agora tem questões que são mais complicadas, por exemplo, a questão do sistema, né? O sistema de voto, aí sim é uma questão complexa que implica... nós temos, só para ter em termos aqui no Brasil, a gente tem 2 blocos, né? Então tem um bloco que a gente pode até dizer que é do governo, que defende o sistema de lista. E tem um bloco oposicionista que defende o voto distrital. Então tem uma polarização. Tá. Então a partir daí, nesse sentido acaba sendo interessante. Mas aí vale ressaltar que há necessidade de tornar mais claro, né? O sistema brasileiro é complexo mesmo, né? Aí tem uma outra questão com relação ao Senado, que é o fim da suplência, é um outro item importante, também vale colocar em termos de plebiscito, mas tenho certeza que a população também é algo de 90%, 95% é contra o sistema de suplência, né? Eu tenho que enxergar o candidato que vai defender minhas ideias, né? Agora, a reforma política é um tema complexo, né? Você já bem citou nos 2 últimos blocos. A sociedade brasileira, na sua opinião, está preparada para ir às urnas para mudar a atual política? Eu acho que não. Hoje, por exemplo, não só hoje, como no tempo que nós temos para que isso seja implementado. Então, por exemplo, a proposta do governo e a vontade era de que nós tivéssemos agora em setembro já algo pronto para que a população pudesse se posicionar. Esse tempo é muito curto, né? A população não tem. E não é... eu vi esses dias uma deputada do Sul falando que seria subestimar a capacidade do povo. Não se trata disso, né? Não se trata de subestimar ou não. Se trata que é um tema muito complexo e que é um tempo muito curto. Quer dizer, esse tema tem que ser aprofundado, nós teríamos que ter debates aprofundados.
Essa questão tinha que ser discutida nas escolas, nas universidades, os sindicatos. Esse exercício que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Quer dizer, temos que debater esse tema à exaustão, para aí sim a população se sentir segura em se posicionar de um lado ou de outro lado, né? Então, inclusive, a gente até pode ter mudança de postura, mudança de posição ao longo desse processo. Então, eu acho que hoje a sociedade ainda não está preparada para se posicionar diante de questões dessa magnitude, né? Agora, a retomada desse assunto da reforma política é somente para responder os anseios de uma boa parte dos brasileiros, na sua opinião, que foram às ruas e mostraram a insatisfação com o governo, com a corrupção? Infelizmente, é um pouco isso, né? Porque nós temos um período de 20 anos, desde o término do início da década de 90, a questão da reforma política vem sendo discutida. E de lá até hoje, né, nós não tivemos mudança. E não é nem questão de partidarização, né, porque alguns falam que há 10 anos, não, o tempo é maior. Né, na verdade, é quase 20 anos mesmo que a gente não tem. E a culpa não é só do Executivo. A culpa é do Executivo e também do Legislativo. As pessoas não se envolveram no sentido de propor reformas. E a reforma do sistema político também não é só do Legislativo e do Executivo. É do Judiciário também, que ninguém discute. Então, o Judiciário, por exemplo, deveria ter um controle externo, porque também o Judiciário é terra de ninguém, né? Então é bastante complicado, né? As mesmas prerrogativas que nós estamos observando no Legislativo, nós temos também lá no Judiciário. Então, teremos que reformar o sistema de fato, né? E é um processo mais longo, na verdade, né? Então, isso há muito tempo que vem sendo discutido, né? Mas não vem sendo tomada nenhuma decisão efetiva nesse sentido. Agora, o plebiscito para uma reforma política não depende do governo e sim do Congresso, que há anos está com a pauta da reforma política parada. Você acha que o atual Congresso tem interesse no avanço desse assunto? Então, hoje, em função dessa necessidade, né? Então, o que acontece? Só para a gente, para ficar claro, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Congresso brasileiro, o sistema brasileiro, se a gente pensar em 93, nós nos posicionamos em função ou do parlamentarismo ou do presidencialismo. A Constituição brasileira, ela foi elaborada para que tivessem alguns ajustes justamente em função disso, em função da possibilidade de passar o parlamentarismo. Então, por exemplo, apesar do Brasil ter um sistema presidencialista, o parlamento no Brasil tem um grande poder. Então, por isso que uma grande parcela de culpa é do Congresso. O Congresso não encaminhou algumas questões importantes. Agora, o que o Congresso está trabalhando? Está trabalhando em atender essa demanda da população e não em implementar reformas de fundo. Porque isso vai impactar em quê? Em redução de privilégios, né? Então, tem uma série de privilégios hoje presentes no Congresso que grande parcela não quer perder. Lógico. Então, nós tínhamos há pouco tempo o sistema de aposentadoria que, com 2 mandatos, um deputado se aposentava. Então, isso começou a mudar, né? Absurdo. Mas é um processo bastante lento. Então, tem uma série de prerrogativas que os congressistas têm que eles têm dificuldade de abandonar. Nós não precisamos nem muito longe. Há pouco tempo, essa semana mesmo, nós vimos nos jornais alguns congressistas usando aviões aí da Força Aérea para assistir jogos da Copa. E eles acham que isso é normal. Aí ele fala assim, eu vou devolver o dinheiro. Não se trata de devolver os recursos. Se trata que tem algo que não é legal. Então, se existe algo que não é legal, a pessoa tem que ser penalizada. Mas aí tem toda a questão de que não é um cidadão comum, né? É complicado. E só retificando o que eu disse na pergunta anterior, quando a população foi às ruas nessas manifestações, foi contra a corrupção e governo municipal, estadual e federal, todos, no âmbito geral, como a gente já havia discutido aqui. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui o bate-papo gostoso, muito interessante, que foi o tema Reforma Política. Meu amigo, companheiro Jefferson Mariano, doutor em Desenvolvimento Econômico, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e esteve esclarecendo esse tema tão importante a todos os nossos telespectadores. Obrigado por ter a sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, até o próximo convite. Agradeço a você, telespectador, pela sua confiança, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do nosso programa. Clique então no nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br ou acesse o nosso site, www.sindmetal.com.br.
Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.